Então, a portaria 983 é um negócio absurdo. Ela é absolutamente ilegal porque inviabiliza a pesquisa, o ensino e a extensão, e também fere os princípios da administração pública, que a administração pública, ao lado das leis, também deve seguir os princípios da administração pública, e fere o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, porque não é razoável colocar uma pessoa para dar 14 horas semanais em sala de aula. Isso faz mal para a saúde, para a garganta, isso faz mal para o próprio conteúdo, faz mal para o aluno. Isso inviabiliza, repito, a pesquisa e a extensão. E isso não existe em outras instituições públicas de ensino similares, como as universidades federais, estaduais e por aí vai. Então, é algo absolutamente absurdo. Se é absurdo, se fere o princípio da razoabilidade que a administração pública deve seguir, se inviabiliza a pesquisa e se inviabiliza o ensino, a portaria 983 ela é absolutamente ilegal. Se ela é ilegal, nós não devemos seguir, porque nós devemos obedecer à lei e não às portarias. Então, fica aí o exemplo da portaria 983, mas a gente pode trazer vários exemplos também, como, por exemplo, né, a questão do ponto eletrônico, que agora se fala, né, os técnicos administrativos já batem ponto eletrônico e estão querendo colocar para os professores também, e tanto para os técnicos como para os professores, é algo absolutamente surreal, principalmente porque se fala tanto em legalidade, mas você pega 8.112 e ela não fala hora nenhuma em ponto eletrônico. Hora nenhuma. Na verdade, inclusive, uma coisa que me preocupa muito, porque depois que a pandemia, a gente passou 2 anos enfiado em casa sem receber nenhuma estrutura para trabalhar, né? Trabalho em casa, não pode, beleza. Aí depois voltou na pandemia, querem tudo presencial. Eu digo, gente, essa atividade aí, uma reunião, por exemplo, dá para ser online, não, mas tem que ser presencial. Gente, o servidor, a gente já viu que não precisa, e todo dia o técnico administrativo, né? Se ele todo dia ficava em casa, ele não precisa hoje, está todo dia. Não, mas precisa porque a lei... Vocês pegam a LDB, ela não fala a palavra presencial nenhuma vez. E ela fala a palavra virtual 2. Então, assim, não existe nem na LDB, nem na 8.112, nenhum dispositivo que diga que o trabalho ele tem que ser presencial. Então, o trabalho, ele vai ser como? Vai ser como cada Instituto Federal achar que é mais o quê? Eficiente. Porque aí sim, o princípio da eficiência está previsto lá na Constituição, no artigo 37 da Constituição, dizendo que a administração pública ela deve agir de forma eficiente. Aí eu pergunto, hoje, com a realidade atual, é eficiente mandar todo mundo trabalhar todo dia no IFPE, nos institutos federais, gastando energia, gastando água e por aí vai, quando boa parte do trabalho pode ser feito com a mesma qualidade em casa? Aí o pessoal diz, não, mas porque a lei não tem lei. Não tem nenhuma lei obrigando que o trabalho seja presencial. Não tem nenhuma lei obrigando que o ponto seja eletrônico. Então, isso aí deve ser organizado por cada Instituto Federal da forma que torne o serviço público mais eficiente. E quando a gente fala em serviço público mais eficiente, para que um serviço público ele seja eficiente, a primeira questão que deve existir é o quê? Qualidade de vida para o profissional. Então, não adianta sobrecarregar professores e técnico administrativo com a demanda de trabalho excessiva e ainda de forma desnecessária presencial, porque isso fere o princípio da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana. Então, enfim, analisando as orientações do MEC, cada Instituto Federal ele deve, visando proteger o seu servidor, a sua servidora, estabelecer quais são as formas mais razoáveis de trabalho. Enfim, se tem um professor, uma professora que, por exemplo, tem 20 horas de pesquisa, 10 horas de extensão, e tem 5 horas em sala de aula, mais 5 horas de espelho, a lei está sendo obedecida, porque esse professor ele está dividindo o seu trabalho por meio da pesquisa, do ensino e da extensão. Agora, se uma professora e um professor tem, no mínimo, 14 horas, ou seja, tem 20 horas de sala de aula,
e mais 20 horas espelho, essa pessoa está só em sala de aula, aí sim nós temos um desrespeito à lei, porque o professor vai ser só ensino, quando ele deveria ser ensino, pesquisa e extensão. Então, enfim, as duas questões aqui que eu quero que vocês entendam, as duas questões mais importantes que eu quero que vocês entendam é isso, é que nós temos uma autonomia decorrente, além da autonomia universitária, nós temos uma autonomia decorrente do fato de que nós somos uma pessoa jurídica distinta da pessoa jurídica da União e do MEC, que é um órgão da União, e o nosso limite, o limite da nossa autonomia, não é o MEC, não é uma portaria, é a lei e o ordenamento jurídico. E lembrando que quando nós falamos de lei e de ordenamento jurídico, nós falamos na necessidade de que o ensino ele seja prestado no serviço público de forma eficiente, garantindo a dignidade de docentes, técnicos, alunas e alunos, e garantindo também, por previsão legal, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, enfim, dessa parte introdutória, Fernando e demais, o que eu tinha para explanar era isso, mas estou à disposição aqui para o debate, que é o mais importante aqui da noite.